Quer entender o verdadeiro propósito do jejum e como torná-lo mais fácil? Assista a esse vídeo e descubra como essa prática espiritual pode transformar a sua vida e intimidade com o Senhor. Eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecerem a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo, vamos refletir sobre o que é e o que não é o jejum, qual deve ser o nosso verdadeiro propósito para jejuar e, ao final, dicas valiosas de como jejuar de maneira correta. O jejum é mais do que um ato físico, é uma experiência espiritual que nos permite silenciar o ruído do mundo e sintonizar nossa alma com a frequência de Deus. Ao jejuar, abrimos mão de nossas distrações e nos tornamos mais receptivos à orientação e ao amor de Deus. Essa prática nos ajuda a reconhecer os sinais divinos em todas as áreas de nossas vidas e a aprofundar nossa conexão com o Criador. Jejum é mais de Deus e menos de mim. Jejuar é aumentar a nossa sensibilidade a Deus e todas as suas possíveis manifestações. Porque Deus está presente em todos os lugares e momentos, mas a sua manifestação não. O jejum religioso tem sempre em vista o louvor a Deus. É uma mortificação da carne, como um ato de culto, uma renúncia em busca de uma aproximação de Deus, um gesto de sacrifício e controle dos desejos, a fim de alcançar um crescimento espiritual. Vamos começar compreendendo o que é jejum. O jejum consiste em uma privação voluntária de alimentos, com o objetivo de fortalecer a fé, promover a penitência e aumentar a sensibilidade para as necessidades dos outros. A Bíblia não apresenta um manual rígido sobre o jejum, mas o incentiva como uma prática espiritual profundamente enraizada na fé. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, o praticou e nos mostrou seu valor. Na Bíblia, o jejum pode ser tanto individual como comunitário, em sinal de penitência, expiação dos pecados, oração intensa ou vontade firme de conseguir algo. Ou ainda, como nos 40 dias que Jesus jejuou antes de começar sua missão, ou também Moisés no monte, ou de Elias no deserto, marca a preparação intensa para um acontecimento importante. São inúmeros os textos bíblicos que mencionam o jejum. O jejum não é para impressionar a Deus, mas para nos transformar. Não podemos mudar a Deus, mas o jejum, quando praticado com o coração certo, nos aproxima dele, aguça nossa sensibilidade espiritual e nos torna mais obedientes à sua vontade. Nossa fé não deve estar no jejum, mas em Deus. O jejum não realiza milagres, mas nos prepara para recebê-los, fortalecendo nossa fé e aprofundando nosso relacionamento com Deus. Se você está gostando do vídeo, curte ele. O que não é jejum? Jejum não é autoflagelação. O jejum não se trata de punir a si mesmo. Ele não é uma forma de penitência que visa infligir sofrimento ao corpo. A Bíblia nos ensina que Deus se agrada de um coração quebrantado e humilhado, não em sofrimento físico desnecessário. Jejum não é uma negociação com Deus. Não devemos jejuar com a expectativa de comprar bênçãos divinas. Deus não é um gênio da lâmpada que concede desejos em troca de sacrifícios. O jejum é um ato de devoção, um meio de nos aproximarmos de Deus, não de manipulá-lo. Jejum não é exibicionismo. Jesus condenou os fariseus que jejuavam para serem vistos pelos homens. O jejum verdadeiro é feito em segredo entre você e Deus. Não se trata de impressionar os outros, mas de aprofundar nossa relação pessoal com o Pai. Jejum não é regime. Embora o jejum possa ter benefícios para a saúde física, seu principal objetivo é espiritual. Se você busca perder peso ou melhorar sua saúde, procure orientação de um profissional de saúde. O jejum espiritual não deve ser confundido com uma dieta.
Você tem o hábito de jejuar? Se sim, deixe seu testemunho. Qual é a sua forma de jejuar? Vamos falar um pouquinho sobre qual deve ser o nosso verdadeiro propósito para jejuar. Devemos jejuar para aumentar a nossa sensibilidade espiritual. O jejum nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo, permitindo-nos perceber sua orientação em nossas vidas de forma mais clara, para aprofundar a fé em Deus, ter um encontro íntimo com o Senhor, perceber as suas manifestações. Humildade. Ao jejuar, reconhecemos nossa dependência de Deus e deixamos de lado a autossuficiência. Essa atitude de humildade agrada ao coração de Deus. Orar pelas pessoas, interceder, levar as necessidades dos outros ao trono da graça, interceder pelos que sofrem, ser um instrumento de Deus para abençoar vidas, ser transformado à imagem de Cristo, nosso grande exemplo de vida santa e que agrada ao Pai. Fortalecimento da disciplina espiritual. O jejum nos ajuda a desenvolver disciplina espiritual, um aspecto fundamental para uma vida cristã. Se você não é inscrito no canal, corre se inscrever para receber apoio nesta jornada espiritual e não perder nenhum vídeo. Agora vamos às dicas de como jejuar. O jejum não é uma receita de bolo. Nem Jesus, nosso maior exemplo, deixou um manual detalhado sobre como jejuar. Afinal, cada um de nós tem uma história, um corpo e uma relação única com Deus. Mas vamos a algumas dicas valiosas. A oração deve ser o seu guia. Converse com Deus sobre seu desejo de jejuar. Pergunte a Ele qual é o melhor tipo de jejum para você neste momento, qual o propósito e como você pode fazer isso de forma saudável e significativa. Comece devagar. Se você não está acostumado a jejuar, comece com os pequenos passos. Talvez um dia sem determinado alimento ou uma refeição mais leve. A ideia é criar um hábito gradual, sem se sobrecarregar. Faça ele em família. Ensine esse hábito aos seus filhos. Jejue um dia da semana, de preferência na sexta-feira, como indica a igreja. Aproveitem para rezar juntos sobre o propósito do jejum que escolheram. Escolha o que abrir mão. Decida qual alimento ou hábito você vai abrir mão durante o jejum. Essa escolha deve ser significativa para você e te ajudar a se conectar mais com Deus. Jejum e espiritualidade andam de mãos dadas. O jejum sem oração e leitura da Bíblia é como um corpo sem alma. Reserve um tempo para se conectar com Deus através da sua palavra e da oração. Hidrate-se. Durante o jejum é fundamental manter-se hidratado. Beba bastante água para evitar desidratação. Evite tentações. Afaste-se de situações que possam te levar a quebrar o jejum. Seja forte e focado em seu objetivo. Conecte-se com Deus. Use esse tempo para louvar, agradecer e orar. Lembre-se dos motivos que te levaram a jejuar e peça a Deus sabedoria para perseverar. Ouça a voz de Deus. Esteja atento à voz de Deus durante o jejum. Ele pode falar com você de diversas maneiras, através da sua palavra, de uma conversa com um amigo ou até mesmo em um momento de silêncio. Lembre-se, o real significado de jejuar é aumentar a nossa sensibilidade a Deus e todas as suas possíveis manifestações. Espero que o jejum passe a fazer parte da sua vida e disciplina espiritual. E se você tem dificuldades para tirar um tempo de oração e leitura da palavra de Deus, indico os cursos e materiais Voz Conhecer. O link está na descrição desse vídeo. Amém? Vou deixar na lateral mais vídeos para que você siga conhecendo a Deus e fortalecendo a sua fé. Paz e bem.